Olá pessoal, retomaremos agora aqui o nosso vídeo 3 sobre as ciências do esporte aqui no Brasil, né? Falarei a partir desse livro, As Ciências do Esporte no Brasil, que foi organizado por 3 pesquisadores ligados ao Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. E esse livro foi publicado em 1995, no auge das discussões epistemológicas sobre as proposições científicas da educação física. Essa foi a primeira publicação em livro do CBCE, vale registrar, porque a entidade científica vinha publicando na Revista Brasileira de Ciências do Esporte. Então, essa coletânea é o primeiro livro que o CBCE publica. Qual é o objetivo dele? Mostrar um panorama do desenvolvimento dessa área no Brasil. Ele está organizado em 2 partes, né? Nós temos uma primeira parte com 2 capítulos, um do professor Silvino Santin, sobre ética e ciências do esporte, e o outro capítulo sobre o professor Walter Brache, que ele faz uma avaliação sobre a produção do conhecimento da área. E aí ele diz que ciências do esporte e educação física, elas acabam se confundindo, né? Eu vou explicar mais um pouco sobre isso. E a segunda parte do livro são vários capítulos, né, textos escritos por diferentes pesquisadores que se destacavam naquela época, relacionados às subdisciplinas que tinham maior visibilidade no âmbito das ciências do esporte e da educação física. Cada capítulo desse fala sobre a origem e desenvolvimento de cada subdisciplina dessa. Então temos a biologia do exercício relacionada à fisiologia, né? A biomecânica do esporte, a cineantropometria, a aprendizagem motora, a psicologia do esporte, a história da educação física e a filosofia da educação física também. Eu vou começar falando um pouco, questionando vocês o que seria essas ciências do esporte. E aí vou me apoiar no texto do professor Silvino Santin, né, onde ele diz que as ciências do esporte, elas entram no Brasil com o desejo de alcançar um ideal de cientificidade para a educação física. E ele vai questionando quais ciências pertencem às ciências do esporte, do que se trata quando se fala em ciências do esporte, e ele vai, no seu capítulo, apresentar uma definição que eu trouxe aqui para vocês, né? Que isso não é um consenso, mas ele traz essa definição e eu acho importante mostrar. Ele diz que trata de um conjunto de ciências, mais ou menos indefinido, que podem ser aceitas como ciências do esporte porque fornecem fundamentos teóricos para estabelecer e desenvolver as práticas esportivas ou para administrar o esporte como um fato qualquer. Então, tudo relacionado à questão esportiva, né? A gente sabe que a educação física, ela tem o esporte como um dos fenômenos que ela estuda, né? Mas não, ou que tematiza nas suas aulas, seja da educação física escolar ou de outros cenários educativos, mas não é o único. Então a gente precisa questionar essa relação das ciências do esporte com a educação física. Depois eu passo para o texto do professor Walter Brache, onde ele faz uma avaliação crítica das ciências do esporte no Brasil, trata as ciências do esporte como uma área de conhecimento e não como ciência, mas mostra que há muita dificuldade em diferenciar a educação física das ciências do esporte, porque elas se confundem. Alguns autores, inclusive, utilizam educação física / ciências do esporte. O que ele vai fazer nesse seu capítulo? Ele vai avaliar a produção científica da educação física e ciências do esporte, porque ele não consegue diferenciá-la, né?
e ele vai mostrar que há um predomínio da abordagem empírico-analítica, mesmo que nesse período comecem a surgir pesquisas na abordagem fenomenológica hermenêutica, no materialismo crítico dialético, mas o que predomina mesmo é a abordagem empírico-analítica. E ele vai mostrar que falta uma interação entre aquelas subdisciplinas que eu mostrei que faz parte da segunda parte do livro, né? Ele vai destacar também que não há uma identidade epistemológica e que a produção do conhecimento se pauta numa visão fragmentada, disciplinarmente e não por temáticas. E ele vai defender nesse seu capítulo, como no livro, né, Cenas de Educação Física e Ciência, Cenas de um Casamento Infeliz, que a educação física é uma prática pedagógica, tá? E aí, para terminar o vídeo, eu questiono a vocês, o que é educação física afinal? Então vamos debater sobre isso, é ciência, prática pedagógica, o que ela é? Vamos debater isso na aula, no nosso encontro, né, online, e ficam aqui as referências para vocês dos capítulos que eu mais utilizei, do Silvino Santin e do professor Walter Brache, do livro organizado por aqueles 3 pesquisadores. Então, até breve e vamos debater o que é educação física. Um abraço!